livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Boa noite a todos. Desejo que todos sejam bem-vindos a mais um programa Por Trás das Câmeras. Hoje estou com um convidado especial, o Cleverson da Cunha. Muito obrigado por você ter aceitado esse desafio, essa viagem de São José dos Pinhais, Araucária. Nossa, pior que foi um trabalhinho, viu? Mas graças a Deus deu tudo certo, tudo caminhou bem. E tamo aí. Boa noite. Boa noite, que seja bem-vindo. Muito obrigado por confiar na gente. Hoje nós vamos ouvir uma história daquelas que não é contada pelas redes sociais. Aquela história que muitas vezes as pessoas no seu dia a dia não percebem. São coisas por trás dos bastidores, como o nosso convidado relatou quando ele entrou aqui dentro hoje. São coisas que realmente só quem vive tem um olhar diferente para aquela situação. Uma simples calçada na rua hoje fez diferença. Um olhar para você ver se realmente você pode parar o seu carro e descer a sua cadeira de roda. Foi esse o momento a qual iniciou aqui a entrar dentro do estúdio. Então, aquilo que parece para nós tão natural, para o outro, ele é importante. E nós vivemos uma sociedade que nós temos que pensar no todo. Então, sejam bem-vindos por trás das câmeras. O nosso entrevistado, ele é um estudante de Direito, vai ser meu colega. E estou muito feliz, né? Porque a gente veio, eu não conhecia ele, foi um prazer enorme conhecer. Eu só havia conhecido de ouvir falar, mas hoje eu tive essa grande oportunidade de conhecer. Eu agradeço também, mais uma vez, pela oportunidade e também quando eu ouvi, né, de você e tal, eu fiquei super empolgado com a ideia, né. Eu acho que a gente poder ter voz, né, a gente poder falar e poder expor o que a gente sente acima de tudo, né, a indignação ou uma felicidade ou qualquer tipo de sentimento que seja válido para nós como pessoas, e também para nossa sociedade, acho que é muito válido e é muito bom também, né? A gente sempre dá o nosso parecer, a gente ter esse momento, e eu achei muito interessante que esse programa, o Por Trás das Câmeras, ele traz isso, essa oportunidade de voz para pessoas que normalmente não têm, né? Então, você tem que ver que às vezes a pessoa que ela vem pra cá, ela vem pra ter uma conversa boa, pra poder dizer o que ela sente, o que ela pensa, mas ela vem pra desabafar, sabe? Às vezes tem alguma coisa e ela quer conversar com alguém e não tem a oportunidade. Então aqui ela pode ser ela mesma, ela pode dizer o que ela pensa, ela pode dizer o que ela é, o que ela passou, sem medo de julgamento ou qualquer tipo de represália, né? Sim. Então... E a ideia é essa, né? Que a gente venha conversar, porque aqui é um lugar... e não só conversar. Eu costumo falar que vem aprender comigo, porque eu tenho para aprender com alguém. Então, o ensino, ele é isso, né? As pessoas compartilham o tempo todo aquilo que elas aprendem. Então, o nosso papel aqui é informar, conscientizar e também, né, receber
compartilhamento, que as pessoas também possam compartilhar com a gente, porque todo dia a gente cresce em conhecimento. Então é maravilhoso isso, você poder todo dia aprender algo novo. Então essa é a ideia do Por Trás das Câmeras, é você poder estar aqui, você poder falar quem você é, você poder dizer que você tem sentimento, que você tem sonho e que você, desde que Deus planejou o homem, quando ele planejou o homem, ele também sabia que ia vir pessoas com deficiência para a Terra. Sim, sim. Até porque uma limitação, uma deficiência, ela não te faz diferente de ninguém. Eu acho que muitas pessoas têm uma visão que é algo que é o seguinte: uma pessoa deficiente, uma pessoa com uma limitação é diferente de mim porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não chega no ponto A, ela não chega no ponto B, ela não tem capacidade para exercer algo por conta da limitação dela. Essa é a visão, muitas vezes, de muitas pessoas. Mas Verdade. o que a gente pode mostrar, e até na convivência mesmo, você pode entender que não é bem assim que as coisas são. Uma pessoa, ela é muito além de uma limitação. Cleverson, eu vou te interromper um minuto, você me perdoa. Mas sabe por quê? Porque assim, a gente vai passar agora os links para os nossos seguidores, vai poder passar para sua família. E você aí de casa já vai preparando sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, que nós vamos estar fazendo uma leitura de um devocional assim que a gente retornar do louvor. Compartilhe a nossa live, compartilhe com mais pessoas. Quem está ao vivo no Facebook da Melody, compartilhe para mais pessoas. E fique até o final, porque essa entrevista promete. Nosso estudante vai falar sobre questões também que ele vê, né, na questão da lei. Então a gente vai ter um bate-papo bem interessante hoje, falando das dificuldades, mas falando de toda a superação que tem por trás das câmeras. Volto logo com vocês. Que algo deu errado e te entristeceu. Soprou um vento contrário, te surpreendeu, te abalou. E viu os teus sonhos jogados no chão. E corre, se esconde, procuras um lugar onde ninguém possa te ver, te magoar outra vez. E chora sozinho, parece que é o fim, tudo acabou, desabou teu mundo. Apagar tudo que se passou, ouvir a tua história e te entender. Lá vem ele, Jesus, a vida é esperança, te faz sorrir como criança, pois tem amor incomparável. A dor vai embora, a vida chegou, restituindo tudo o que se perdeu, pois ele tem poder e seu amor incomparável. Restituindo tudo se perdeu, pois ele tem poder e seu amor incomparável.
vida esperança, te faz sorrir como criança, pois tem amor incomparável por você. Então, voltamos com o nosso convidado e quero estar iniciando agora um momento de oração e depois vamos para o nosso devocional. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter preparado essa noite, esse convidado tão especial em nossas vidas, Pai, a qual, Senhor, em pouco tempo que eu conheço, ele já compartilhou algo importante, já fez, Pai querido, que transformasse algumas coisas dentro da minha história. Através dele, Senhor, o Senhor também trabalhou em mim, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que esse programa não seja só mais um programa, Senhor, mas que seja um programa, Senhor, que pessoas precisem, Senhor, estar mudando, virando chave, Pai querido, que elas venham, Senhor, meu Deus, se encontrar, que elas venham entender, Senhor, o propósito de cada um aqui nessa terra. Pai, que elas venham entender, Senhor, qual é o caminhar delas aqui, Senhor. Como eu conversava com o convidado, Deus, Ele pode sim curar, Ele pode sim, Senhor, fazer tudo o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Pai, e Ele trabalha de uma forma diferente da nossa. Ele trabalha de uma forma a qual nós muitas vezes não entendemos, Pai. Mas nós não precisamos entender tudo, nós precisamos somente caminhar, estar com o coração grato, Senhor, porque nós vemos o Seu milagre todos os dias, Pai. Pai, no caminho nós íamos conversando sobre isso, Senhor. O fato, Senhor, de estarmos vendo o Seu milagre desde a hora que acordamos, no momento que abrimos nossos olhos, Pai. O Senhor é um Deus, Pai querido, que tem cuidado, zelado de cada detalhe das nossas vidas. Desde quando, Senhor, o Senhor nos colocou aqui nessa terra, Pai. Cada um de nós com a nossa história, cada um de nós com a nossa superação, cada um de nós, Pai querido, com aquilo que o Senhor determinou, Senhor. Pai, nós sabemos que o fardo, Pai querido, ele é pesado, Senhor. Pai querido, mas ele se torna suave, Senhor, quando o jugo fica igual, Pai querido. Pai, então, Senhor, nós pedimos, Senhor, que esse programa, Pai querido, seja, Senhor, impactando vidas, Pai querido, principalmente aquelas vidas que têm o poder de caneta, aquelas vidas, Pai querido, que têm poder, Pai querido, de transformar a história. Pai querido, que não seja políticas de politicagem, mas política de políticas públicas, Pai. Que eles entrem, Senhor, com as canetas, Pai querido, destinando as verbas para os lugares certos. Que eles destinem, Senhor, as verbas para os lugares aonde deve ser destinada. Pai querido, que seja, Senhor, meu Deus, destinada, Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Para aqueles que necessitam, Senhor, realmente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá saindo o som do meu microfone? Tá. Eu acho que antes era um retorno. Tava vindo o retorno, né? Tava. Pode vir. Então, em João 5, no capítulo 5, no versículo. Só um pouquinho aqui. Gente, depois de uma idade a gente vai precisando de óculos e eu ainda estou em fase de acostumar com óculos, tá? Ainda não acostumei. Então, me perdoe. No capítulo 5, no versículo de número 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que agite a água, que ponha no tanque, assim, enquanto eu vou,
desce outro antes de mim. Quero voltar aqui no número 4. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: o que queres? Ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, número 7. Senhor, não tenho ninguém que, ao se agitar a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Tomando seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus aos que foram curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntando-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Jesus cura um homem no tanque de Betesda. Como nós vínhamos conversando, né, é interessante porque quando eu orava e eu buscava a sua história, eu não tinha ideia que a gente ia entrar no assunto que a gente entrou. E a gente veio no caminho, você vai lembrar disso, depois você vai poder me falar. A gente veio conversando sobre a questão, justamente até coloca o pé, né? Que eu falei que é simbolicamente dizendo, né? Coloca o pé, que Deus coloca o chão. Sim. Então, assim, ali o homem teve que ter uma atitude. E essa história, ela conversa, né? Eu falo assim que eu sempre tento trazer uma história que conversa com o convidado. E o que eu vejo nessa história é que ele nem sabia quem era que tinha o curado. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu aquilo que aconteceu. Sim. Porque ele via o movimento, ele via aquilo acontecer. E fazia 38 anos, interessante que fazia 38 anos que aquele homem estava esperando essa cura. Ele estava ali. É aquilo que, é aquilo que eu tinha comentado com você quando a gente estava vindo pra cá, que nem tudo é no nosso tempo. E Eclesiastes 3 diz isso, né? Que há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, de colher, enfim. E como a gente estava falando, para você ver como uma coisa casa certinho com a outra, né? Uma coisa ela bate certinho com a outra quando tem que ser. A gente estava falando sobre como Deus age na vida das pessoas e para ele agir, às vezes a gente tem que tomar a iniciativa, né? A gente tem que dar o primeiro passo. E nesse caso, esse paralítico, ele deu o primeiro passo, ele teve a atitude dele. Quando ele chegou até Jesus, né? Ele falou: olha, eu não consigo chegar até ali porque eu não tenho ninguém que faça isso. Mas a atitude dele de chegar e clamar a Deus foi o que levou ele a ter a cura, né? A ser um homem são, como diz a palavra, né? Então, eu acho muito interessante que combina certinho com o que a gente estava falando. Que Deus, ele faz na nossa vida assim. Deus, ele te dá uma boa porta de emprego. Deus, ele te ajuda a passar numa prova. Deus, ele tá com você em todos os momentos. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Você quer tirar uma boa nota numa prova? Então estuda. Para na hora da prova você não esquecer o conteúdo. Você conseguir fazer uma boa prova. Não existe isso de aparecer do nada na sua mente. É isso. Nossa, Deus fez um milagre. Se você quer uma cura, Deus é um Deus de milagre, é um Deus maravilhoso, ele pode fazer, mas faça a tua parte com fisioterapia, o acompanhamento correto, um exercício, né, que você tem que fazer com um profissional para você poder se manter, para você ter a sua força, para você conseguir, né? Porque nada vem. Porque Lógico, se você ficasse em cima da cama, em cima da cama não muda em nada, entende? Então, nós temos que ter essa visão que Deus
faz, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Entende? Então acho que combinou certinho com o que a gente tava vindo. Eu nem sabia que você ia falar sobre essa palavra, mas venho de encontro, assim, sabe? Veio, bem de encontro. Então a Bíblia ela conta, né, que esse homem que ficava nesse tanque de Betesda, e esse tanque ali foram curadas muitas pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos. E então era um local que ele sabia que era um local que havia cura, né? Ele sabia que havia cura. E o engraçado nessa mensagem, que inclusive o dia que era o dia de sábado, que foi o dia da cura, né? Para eles também era um dia que não podia haver trabalho, né? Eles não podiam estar carregando cama, eles não podiam, Jesus não podia estar curando, né? E Jesus veio e quebrou esse paradigma, dizendo que ele é e ele está e está todos os dias. E que todos os momentos da nossa vida, se você chamar ele, você clamar a ele, ele vem te atender. Então, o que a gente quer passar com isso? Que você não precisa esperar chegar amanhã para clamar Jesus, que ele vai vir te atender. Você pode clamar a Jesus agora. Você pode fechar seus olhos, você pode clamar a Jesus, você pode chamar ele em pensamento, que ele vai vir te atender. Só que assim, ele tem propósito para as nossas vidas. Então, ele fez de acordo com o propósito daquela vida. E quando aquele homem sai daquele lugar e depois Jesus encontra ele lá no templo, o que Jesus pega e alerta ele? Alerta ele para que ele não peque mais, para que ele não venha de novo sofrer. Sim. Então, assim, Jesus dá para ele uma instrução. Então, Jesus dá instruções para a gente. Então, muitas vezes as pessoas recebem curas, nós não somos doentes. Então, né, nós temos sequelas. Mas nós não somos doentes. Mas muitas vezes Deus dá uma cura para uma pessoa, que tem diferença, né? Sim. De doença, deficiência, tem diferença. Não, sim. Não, eu sei que entende, né? A gente está compartilhando com nossos convidados que tem diferença. Então, assim, Deus dá, Deus permite ali aquela cura dele, Deus orienta ele para que ele venha obedecer. Tem muitas pessoas que conseguem o milagre, conseguem aquilo que Deus entregou, pede um emprego, passa uma luta para conseguir determinada coisa, ora, busca, faz jejum, quem é de jejum e oração, faz jejum, faz lá o seu propósito, e Deus entrega a bênção. E Deus entrega a bênção e a pessoa, ela esquece, parece que ela esquece que ela pediu aquilo para Deus e acaba não sendo grato por aquilo que ela conseguiu. E acaba cuidando mal ou até mesmo murmurando daquilo que pediu. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós não sabemos pedir direito, né? Que nós precisamos, eu não sei onde, não lembro assim de cabeça onde está, mas a palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos pedir. Então nós temos que saber aquilo que nós precisamos pedir, nós temos que buscar e a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa saber qual que é o propósito da Maria Moraes aqui nessa terra. Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou em Deus, quem eu sou. Porque umas pessoas vão gostar de mim, outras vão me odiar, né? E outras vão me amar. E tá tudo bem nisso. Tá tudo ótimo. Eu tenho que saber quem eu sou. Porque Deus, ele precisa. Eu preciso de Deus. Ele precisa me amar. Ele precisa saber quem eu sou. Eu preciso caminhar. Uns vão se espelhar para fazer parecido ou igual. Outros não vão querer nem saber de fazer igual, vão fazer totalmente o oposto. Mas eu tenho que saber quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, fica mais fácil até do meu caminhar. Então, aquele homem, quando ele foi curado, ele teve a opção. Deus deu a ordem para ele. Jesus deu essa ordem para ele ir e não pecar mais. Então, muitas pessoas, às vezes, estão aí sofrendo, porque Deus já deu a ordem. Deus já deu a bênção, mas não consegue enxergar com os olhos espirituais. Ou, às vezes, somos... Eu falo assim, também por experiência própria, porque muitas vezes eu fui uma pessoa que praticou a fé, né? Fui evangélico praticante durante bastante tempo. E uma coisa que eu posso dizer por mim é que a gente
primeiro, a gente não tem ideia dos planos de Deus, isso é fato, né? Mas por que a gente não entende dos planos de Deus? Às vezes a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos e acaba quebrando a cara. E no meio dessa prerrogativa que você fez por você e você se lascou, você acaba culpando quem? Deus. Deus. Então, é aquela situação de você se conhecer, mas não só você se conhecer, você entender que tudo tem um propósito e não é você que é o dono desse propósito. Você faz parte disso, você é uma peça disso, mas você não é o princípio daquilo. Deus tem planos para você. Você pode dizer: amanhã eu vou acordar, eu vou na universidade, eu vou ter uma boa aula e eu vou voltar para casa meio-dia. Se Deus olhar para você e falar: não, você não vai, e pronto. Se ele decidir que vai cair uma chuva, uma tempestade, você não vai sair de casa, você vai ficar em casa, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. E quando a gente consegue entender esse ponto, que quando a gente precisa fazer por nós é porque é no propósito dele, a nossa vida começa a mudar. Porque quando a gente começa a andar procurando a vontade de Deus, é que hoje falta muito do faça a tua vontade. Bem verdade. Na oração não tem esse faça a tua vontade, é Deus, assim, faz a minha vontade se possível, caso há uma paciência a mais do Senhor, assim, você faz o que você quer, mas de preferência a minha primeiro. Então é isso, entendeu? Às vezes aquela parte do Deus, faça a tua vontade, essa parte normalmente não tem nas orações, porque essa parte a gente não às vezes a gente não gosta, né? Pô, Deus, mas você me tirou isso, mas eu não queria que o Senhor tirasse isso. Você me tirou aquilo, mas eu não queria que o Senhor tirasse aquilo. Então, é uma visão que você tem que saber quem você é, aonde você quer chegar. É uma coisa muito, muito, muito mais complicada do que a gente imagina. Mas o princípio de tudo que você tem que saber é você ter um foco, seja religião, qualquer que seja, e você entender que os seus planos, eles têm que ter sim um fundamento seu, você tem que se esforçar, mas nem sempre vai ser do jeito que você quer, porque Deus tem outros planos. Bem isso. E os planos dele é melhor que o nosso. Se a gente pudesse descansar no Senhor e deixar que ele fizesse, a gente sofreria bem menos. Teria que recalcular a rota, acho que nunca, né? Dizer bem a verdade, nunca. A gente não precisaria estar recalculando rotas. Se a gente tivesse a paciência de Jó para esperar e continuar firme ali só no propósito de Deus, a gente ia conseguir tudo. Mas, infelizmente, a gente é ansioso, quer fazer por nós, e a gente vai e quebra a cara, né? Então, agora a gente vai fazer algo assim, já, né, encerrando aqui o devocional. Ele foi somente pra gente... o devocional geralmente, é que nem eu falo, é pra nós trazer pro nosso convidado que as pessoas foram criadas todas por Deus. E Deus já sabia das deficiências, tanto que a gente tem vários relatos dentro da Bíblia. E nós não somos ETs, não caímos do além na Terra. E igual todas as outras pessoas, somos pessoas de direitos e temos nossos deveres, né? Não é porque pessoas com deficiência têm deficiências também que elas não têm os seus deveres a fazer. Então, existe deveres, existe direitos, assim como todos os outros. E esse meu convidado, né? Ele é uma pessoa que resolveu adentrar ao direito e querer conhecer mais sobre o direito. Mas antes dele falar e a gente comentar do direito, e ainda vamos citar um caso acontecido recente com o Dudu Moraes ainda, no sábado, para a gente concretizar, que eu falo que eu aprendo direito na prática, né? Ultimamente eu ando aprendendo na prática. E no caso a gente vai adentrar um pouco mais a lei, mas a gente vai passar só uma pinceladinha, porque laudo não define ninguém.
né? Um CID não definiu quem é você, não define quem é você, não define quem é Eduardo, não define quem é João, não define quem é Maria, não define quem é Marcos, não define ninguém. Então, a gente vai dar uma pincelada só para as pessoas entenderem qual foi a sequela. Você tem uma sequela, né, da deficiência que dá algumas limitações para você. Você quer falar? Ou você quer que eu fale? Eu acho que... Melhor você falar, né? Mas eu não tenho de cabeça o código certinho e Eu tal. posso ver aqui para você. Tá. Porque me passaram o seu código. Deixa eu ver. Acho que na conversa, nossa. Aqui. Gente, CID, que nem eu falei, ele é só pra gente procurar o tratamento e ver que tipo de medicação que a gente vai poder, né, tomar. O CID é o P20. P20. Então, eu vou falar o que eu não vou falar os termos técnicos, porque eu realmente não sei. Eu vou falar da minha vivência e tal. O que eu entendo que é minha deficiência pra mim, ok? Uhum. Então, a minha deficiência, ela é falta de oxigênio no cérebro, né? Na hora de nascer. E isso ocasionou uma sequela, tal na parte física, né? Das pernas, nos nervos, etc. E essa sequela, eu fiz tratamento, né? Durante bastante tempo na minha infância. E fui melhorando com o tempo. Mas no início foi bem complicado. Porque a minha mãe teve que correr atrás de muita coisa. Teve que se esforçar muito por mim, sabe? E isso que eu sou muito grato. Porque eu tenho ciência do mundo que a gente vive hoje. Essa é a verdade. E, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas não valorizam a vida como deveriam. A gente sabe disso. E muitos casos de crianças, até mesmo sem uma deficiência, nenhuma limitação, abandonadas ou deixadas no lixo ou deixadas no cesto, isso acontece. Então, eu acho que a minha mãe, ela foi uma verdadeira guerreira e batalhadora. Por quê? Porque ela teve muitos filhos. A minha mãe, eu tenho vários irmãos, mas mesmo assim, ela sempre se esforçou, ela sempre lutou pra gente ter o que a gente precisava. A gente não tinha luxo, mas o que a gente precisava nunca faltava. E ela sempre, minha mãe sempre foi uma pessoa correta. Ela consegue o dinheiro dela trabalhando e conquistando. E isso foi uma visão que eu tive pra mim ser quem eu sou hoje. É um espelho. Porque assim, cada caso é um caso. Eu não quero começar uma discussão nem nada, mas eu vou levantar um ponto. Que a minha mãe, ela tinha vários filhos, certo? E mais eu, que no momento era uma criança especial. Ou seja, naquele momento ela tinha que se preocupar com os demais e dar uma atenção a mais, né? Porque a gente, de início, você não sabe como lidar com aquilo. Porque é tudo novo. É uma criança frágil. É uma criança que tem uma limitação que você tem que entender, você tem que cuidar, você tem que realmente estar próximo, né? E ela nem sabia, né? Porque ela só... no momento quando você nasceu, a informação que ela deve ter tido na época, pelo que foi falado do seu CID, é que você teve falta de oxigenação e provavelmente você teria uma sequela. Então, e o que aconteceu? Quando eu era novo, a minha mãe, ela descobriu, porque ela me colocava, tipo, sentado em algum lugar e tal, tentava me deixar firmadinho, sabe? E eu não conseguia, eu caía pro lado. E as minhas pernas, elas eram meio que assim, sabe? Meio juntas. E ali ela entendeu que ela tinha que ter um cuidado mais especial. E a minha mãe, ela sempre foi muito esforçada para ir atrás disso.
Então, só vou fechar aqui o laudo, daí a gente já vai entrar na entrevista. Tá. Então, é atrofia dos nervos da perna, fraqueza muscular que causa e a necessidade de acompanhamento desde a infância. Que foi o que você comentou com a gente que ela fez, né? Que ela, então, tem dificuldades motoras, fraqueza muscular, alterações nos nervos, como no caso do atraso no desenvolvimento e essa paralisia nos membros. E como você explicou, a gente não vai ficar, né, aprofundando nisso, porque é que nem eu falei, isso não nos define. Ele só dava um norte, que era a fisioterapia, que eram os tratamentos que ela precisou fazer e o melhor que ela poderia fazer, eu creio que ela fez. Sim. Né? Dentro da situação que ela tinha, porque cada um também dá o seu melhor dentro daquilo que tem, né? Sim. Então, seria, fechando essa questão do diagnóstico, que seria isso, né? Sim. Tá. Então, nós vamos agora para um louvor e vamos pedir para vocês continuar conosco, compartilhar, porque depois a gente vai retornar e nós vamos falar um pouco sobre capacitismo e vamos estar falando sobre a questão de você praticar o ato contra uma pessoa com deficiência. Tá, ok? Quero viver em teus átrios, quero a ti adorar, andar em tuas veredas, somente a ti louvar. Foi através do seu sangue, seu sofrimento na cruz,
voltamos. E agora, o nosso convidado nasceu em Laranjeiras do Sul, isso? É. E ele tem 24 anos. Como ele disse, ele não é filho único, ele tem mais irmãos. E ele viveu uma infância, então, com mais crianças. Vindo de um outro cidade ainda pequeno para a região de Curitiba, região metropolitana, né? E aqui ele foi crescendo e se desenvolvendo e ele vai contar para nós como foi essa infância. Então, eu acho que eu vou começar primeiro falando da maneira mais, digamos, minha e dos meus irmãos incluído, né? Depois eu falo de uma maneira mais individual, como é que foi pra mim. Mas com eles eu sempre... Tá. Então, a minha infância com os meus irmãos sempre foi muito boa, porque eles sempre cuidavam de mim. Sempre estavam ali quando eu precisava e sempre me levantando no momento que eu, às vezes, não me sentia capaz. Até, eu acho interessante levantar esse ponto, porque meus irmãos sempre me ajudaram, sempre me estenderam a mão, mas em nenhum momento me deram nada de mão beijada. Entende? Sim. É aquela situação de o que você não consegue, a gente vai fazer por você. Se a gente vê realmente que a sua limitação ela vai até aqui, a gente vai ajudar você até aqui. Mas o que você consegue fazer, você vai fazer sozinho. E eu não sei qual vai ser a visão geral das pessoas sobre isso, mas eu agradeço muito. Eu agradeço muito meus irmãos por isso, porque isso me ensinou a conseguir as coisas por mim, a aprender a lutar pelos meus propósitos, pelos meus objetivos. Porque, veja bem, como a gente estava comentando quando a gente estava vindo pra cá, se eu fosse... É porque hoje em dia tem, cada caso é um caso, né? Uhum. Mas hoje em dia tem. Se eu fosse uma pessoa que se vitimiza, e esse vitimismo, pela minha condição, né? Se eu falasse, eu não consigo fazer isso porque, veja bem, eu sou deficiente, eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar no ponto A, eu não consigo fazer o ponto B. Se eles comprassem essa ideia de vitimismo e sempre passassem a mão na minha cabeça, eu ia ser uma pessoa que ia crescer com essa visão de vitimismo. Até hoje. Veja bem, eu não consigo fazer isso por conta disso, disso e disso. Quando, na verdade, a pessoa que tem deficiência ou uma limitação, ela consegue. Só que, pela forma que ela cresceu e pela forma que ela foi instruída desde o começo, mostrado para ela, olha, você é incapaz porque você tem isso. Você é menos porque você tem essa limitação aqui. Quando essa limitação ela não é empregada, ela não é algo centrado na pessoa desde o início, e você coloca, eu falo isso por experiência própria. Se você dizer para a pessoa, olha, você tem uma limitação, sim, mas você não é só isso. Você é muito mais que isso. A pessoa, ela começa a levantar e começa a entender que ela pode conseguir muito mais. Então, eu agradeço a minha família, eu agradeço principalmente aos meus irmãos, porque me fizeram enxergar isso, que eu não sou só uma pessoa numa cadeira de rodas, eu sou muito mais que isso. E hoje, eu falo que se eu tô cursando o curso de Direito, se eu tô numa faculdade boa, se eu tô crescendo como pessoa, é graças a Deus, primeiramente, e depois graças à minha família, graças aos meus irmãos, graças à minha mãe, que foram pessoas que nunca me desampararam, e sempre me mostraram que eu podia fazer, mesmo que eu tivesse uma limitação, mesmo que eu tivesse qualquer coisa que fosse. Então eu acho interessante que se você tem uma pessoa que tem uma deficiência na tua casa, é uma situação que você tem que olhar com carinho, você tem que cuidar,
Mas na medida do possível, incentive ela a fazer. Na medida do possível, incentive ela a levantar e ir. Na medida do possível, incentive ela a estudar alguma coisa que ela gosta, ela praticar alguma coisa que ela gosta, porque a pessoa que está na sua casa e ela tem uma limitação e uma deficiência, ela não é só isso. Ah, mas eu não peço para ele fazer tal coisa porque eu tenho dó disso. Não peço para ele fazer outra coisa porque eu tenho dó de ver ele fazendo aquilo. Olha, ok. Mas essa pessoa que você diz ter dó disso e daquilo, ela não vai estar pronta para o mundo cru e o mundo real. Que nem sempre as pessoas vão ter um olhar solidário sobre aquela pessoa que você tem. Porque às vezes você é um familiar, você é um amigo. E... entende a visão que eu quero passar? Entendi. Você, como... agora eu tô falando como uma pessoa que tem uma limitação, mas também para as pessoas que convivem e querem ajudar de alguma forma essa pessoa. Você sempre tá em cima, elogiando, gracejando a pessoa, nem sempre vai ser a ajuda certa que ela precisa. Quando você tá errado, você tem que ouvir que você tá errado, né? Isso. Quando a pessoa tiver cometido um erro, não passa a mão na cabeça, não diz, olha, mas é assim, assim, sabe? Aponta o erro e fala, olha, você pode melhorar nisso. Ou se você acha, se a pessoa tem interesse em fazer algo, na medida do possível, né? Sempre esteja do lado, mostre que ela pode. Não deixe ela se prender nessa bolha de dizer que é menor que o outro, de dizer que é menos porque tem uma limitação, de dizer que é menos porque tem uma deficiência. Se ela se partir para esse lado de vitimismo, você procura incentivar e tirar ela dessa posição, porque uma pessoa com uma limitação, uma deficiência é uma pessoa como qualquer outra. Você tem sonhos. Sim. Entende? Você sente dor? Lógico. Então, entende o que eu quero dizer? Sim. Quando uma pessoa que ela tem uma limitação, mas ela não tem o caminho certo para ela seguir, ela acaba ficando perdida. Porque o que vai ficar sobre ela vai ser a maioria. E a maioria das pessoas que não seja um ambiente familiar vai ver ela como coitada, concorda comigo? Ou às vezes vai ver ela com um olhar de repulso, digamos assim, um olhar de, sabe? Nossa, af. Você me dá um minuto na sua fala? Pode ser. Só para me complementar isso que você tá falando. Você tá falando isso como a pessoa que recebeu a instrução. Eu vou falar isso como uma profissional. Nem como mãe, como profissional. Quando você está ensinando alguma coisa para alguém, você vai ensinar da forma que é o certo. Então, se ela tem ou não deficiência, porque a deficiência é física, né? Uhum. É motora, tem deficiências intelectuais, tem outros tipos de deficiências. Então, o que acontece? Mas vamos falar da deficiência física. A pessoa tem uma deficiência física, ela limita-se à questão do andar, do caminhar, de pegar algum objeto. Essa é a deficiência, né? É a parte de locomoção. Mas o cognitivo da pessoa, ele está pensando. Sim. Ele pode ser que não esteja no mesmo tempo da outra pessoa que está ao lado. Mas não quer dizer que não, se for estimulado, e ainda mais nos tempos certos, nas idades certas, né? Um bebê, você incentiva o bebê a engatinhar. Você está vendo que o bebê não anda, que o bebê não consegue. Você vai estimular o bebê que ele possa caminhar, que ele possa sentar, que ele possa se fortalecer ali para ele conseguir. Sim. Porque daí, o que acontece? Né, no caso seu, você tinha um laudo dizendo que você tinha atrofia. E que os provavelmente iam atrofiar. Né? Que é isso que seria a linha. Então, o que houve? Houve a parte do estímulo, principalmente, creio que o fato de você ter tido mais
crianças em volta de você, irmãos ali, ajudou nessa parte de estímulos, né? Você via eles também fazendo e você, né, algumas coisas eu creio que você ficava triste por não conseguir fazer, mas acabava tentando fazer muitas coisas. Então, muito do que você faz hoje já foi de você observar. Porque nós, como seres humanos, observamos e aprendemos observando. Tem coisas que a gente aprende na observação. E então, tudo isso. E daí, quando você vai para a educação, que você vai passar esse conhecimento, a gente precisa passar para as pessoas da forma que eu sempre falo, a comunicação é aquilo que a gente entende, não que o outro fala. Então, se um aluno ou uma criança pergunta mais de uma vez, eu não entendi, o professor ele tem que voltar e ele tem que falar, olha, por isso, por isso, por isso. E os pais, eles também são educadores dentro do seu lar. Então, os pais, da forma deles, porque todo mundo tem conhecimento. Todo mundo ensina. Eu falei isso no início do programa. A gente aprende com todo mundo. Então, os seus pais, os seus irmãos, as pessoas que conviviam com você, os professores, os colegas que passaram pela sua vida, foram ensinando. Então, assim, só que aí entra no negócio legal. Que eu falei pra você que eu ia mesclar sua entrevista com a parte do direito. Daí entra num negócio legal que isso se chama-se capacitismo. Quando a pessoa mede a capacidade do outro. Você já viu isso na faculdade ou você já tem conhecimento sobre isso? Eu tenho um conhecimento sobre isso, mas ainda não foi abordado na faculdade comigo. Você quer seguir por essa linha mesmo ou pode voltar na que eu tava antes? Não, só para você finalizar essa pergunta, daí a gente vai voltar para outra. Só se você quiser falar, mas eu só vou aproveitar para a gente explicar essa questão do direito de vocês. Tá. Sobre capacitismo. Não, se você não souber, eu só dou uma pinceladinha aqui e a gente avança. Tá, na minha visão, é quando uma pessoa, ela diz onde a outra pode ir, o que ela pode fazer, julgando pelo olhar, né? Pelo conhecimento frívolo que ela tem no bater o olho. Tipo, ele é deficiente físico, então eu vou dizer que ele só pode chegar e fazer até isso. É quando uma pessoa tem uma visão equivocada de outra por conta de uma limitação ou qualquer uma condição. Na minha visão, capacitismo é isso. Não permite que você vá além daquilo, porque ela mesma já decidiu que você não dá conta. É isso. Ela já decretou que você não vai conseguir. Então, ela já determina que você não vai ser capaz, que você não vai conseguir estar ali. E isso dá reclusão de 3 anos de prisão. Você sabia disso, né? Nossa, 3 anos. Dá 3 anos de prisão. Eu sabia que tinha, assim, no caso, a parte penal, eu sabia que tinha uma punição, mas eu não sabia que era 3 anos. 3 anos de prisão. E tem detalhes ainda. Porque quando você comete um crime, vamos dar um exemplo que aconteceu esse final de semana. Uhum. Porque tem diferença de furto e roubo. E furto é quando você se apropria de algo móvel que não é seu e você acaba pegando para si. E quando você faz isso, também se chama-se furto. Se você pegou e você segurou, você fez um furto. Furtou, a pena é de 1 a 4 anos. Só que, quando você comete esses crimes contra uma pessoa com deficiência, ele tem agravante. Então, agrava-se a pena. A pena, ela tem o agravante na pena. Então, assim, são coisas que nós precisamos entender que, além de, nós temos os nossos direitos e precisamos cobrar quando a gente se sentir lesados, né? Sim. Porque, às vezes, a gente fica achando assim, é normal uma pessoa pegar algo de alguém? Não, não é normal. Porque a gente ouviu da pessoa que fez o furto. E qualquer pessoa pegaria o telefone, que era um telefone celular do Dudu Moraes, no final de semana, e ela foi presa. Então, é furto. Praticou contra a pessoa com deficiência, fez o furto. Agravou a pena. E as pessoas acham que podem chegar na pessoa
medir a capacidade dela e ficar impune. Sabe por quê? Porque nós acabamos com um monte de coisas que nem a gente tem conhecimento. Eu sou, né? Só tenho conhecimento. Aí a gente tem uma vida, uma rotina, a gente tem fisioterapia, a gente tem fono, a gente tem psicólogo, tem um monte de outras atividades. E a gente acaba deixando de lado. Só que esse deixar de lado, a gente também está deixando de educar pessoas. Porque, infelizmente, tem gente que só aprende quando recebe uma penalidade, né? Infelizmente. Você concorda comigo ou não concorda comigo? Ah, eu concordo e eu acho que é bem interessante você levantar esse ponto, porque esse caso é bem específico, né? Foi um crime bem específico, foi algo cometido que todo mundo sabia que aconteceu. Mas eu vou além, tá? Eu acho que uma pessoa que ela se sente lesada, nem que não seja de uma maneira direta, né? Seja por outro qualquer motivo, ela deve ir atrás dos seus direitos, sim. Ela deve ir atrás do que ela pode exigir, entende? É o que eu tava levantando um ponto com você mais cedo, que vai fugir um pouquinho do assunto, mas não vai, tá? Não tem problema, pode falar. Se der pra gente... Se você... Temos que entender que não é porque a gente tem uma deficiência, uma limitação, que a gente é menos que ninguém. Então, se, por exemplo, a pessoa A, que ela é, entre aspas, entre muitas aspas, normal, ela é lesada de alguma forma, ela tem o direito de ir na delegacia registrar um BO, uma pessoa que tem uma deficiência, uma limitação, qualquer tipo que seja, também tem. Ela pode ir registrar esse BO e dizer, olha, eu fui lesado por conta disso e disso e disso. E eu digo mais, temos que ir atrás dos nossos direitos e temos que exigir da maneira correta. Por exemplo, locais públicos, no geral. A adaptação desses lugares, eu falo por mim, porque eu uso cadeira de rodas, obviamente, é uma situação precária. Eu posso chegar pro gabinete do vereador do meu município, da minha cidade, e dizer, olha, eu quero que mude isso, isso e isso. E eu tô errado. Não. E veja que eu exigir essas coisas não é nada absurdo. É um direito meu. É o direito de ir e vir e permanecer. Então, as pessoas têm uma visão, muitas vezes, que a pessoa que tem deficiência é privilegiada e ela pede demais. Quando, na verdade, a maioria das coisas que a gente pede é para ter uma vida digna, que é um direito nosso, fundamental. Uma qualidade, pelo menos, né? Entende? Então, a visão que as pessoas têm ele pede demais, ele já tem muito, ele é privilegiado. Quando, na verdade, a gente não tem o mínimo, que é o ir e vir. Entende? E que é assim, né? A gente fez ali uma gravação, mas é claro que aquilo... para vídeos de cortes depois, se você permitir, depois a gente vai conversar, que foi o seu acesso ali pra gente ter o acesso. Só pra gente concretizar, como que é, deixar palpável, né, como dizem, a situação, é assim, existe... Nós até comentávamos no carro que existe a Organização Mundial. E existem as determinações e existe o que deve ser cumprido até 2030. E lá estão os pontos que devem ser todos cumpridos. Daí até você me perguntou sobre a questão da acessibilidade, né? Se você poderia comentar. E assim, eu até comentei com você que quando eu fiz ali, que eu até então, quando eu fui estudante de Direito, eu achava, eu cheguei na faculdade de Direito achando uma coisa, saí de lá com outro pensamento, né, porque a gente entra com um pensamento e sai com outro, e daí eu só fui descobrir como funcionava mesmo essas questões de gestão pública mesmo, quando eu fiz minha pós em gestão de projetos públicos. Porque vem uma determinação, né? Tem uma lei. Essa lei ela precisa ser cumprida e vem verba para isso.
Mas existe toda uma arquitetura, todo um planejamento, toda uma situação. E as pessoas só precisam fazer o quê? Que até comentei com você. Cumprir regras. Cumprir e dizer que fez. A fiscalização, se o poste vai estar bem no meio, da onde passa a pessoa com cadeira de roda, que está pintado ainda, inclusive com o emblema da cadeira, não interessa se você vai conseguir passar ou não. Eles fizeram. Então, para eles não vão ter penalidade, não tem multa. Porque eles cumpriram dentro do prazo, inclusive. Mas quem sabe que aquele lugar está impróprio é você e o teu acompanhante. Sim. Então é o que eu tava levantando. Eu tava levantando esse ponto e eu tava conversando com você. Eu acho que no poder público, no geral, tinha que ter mais pessoas que realmente passam por essa situação para poder falar com propriedade. E falando com propriedade, poder apontar coisas que realmente mude para melhora na nossa sociedade e para com aquele indivíduo no geral ou com os demais que vierem futuramente. O que eu acho é o seguinte: muita gente acha que sabe o que a gente passa. O achar é muito forte. Você vê, você pode acompanhar, mas saber é outra coisa completamente diferente. Você não sabe a sensação frustrante que é de você tentar ir para um ponto, você tá no ponto A, você tenta ir, por exemplo, num churrasco de um local público, por exemplo, uma churrascaria. Aí você não consegue porque não tem a acessibilidade correta, não tem uma rampa, não tem o lugar se adaptando para te receber. Não tem isso. Você não sabe a frustração que é você não poder ir num lugar porque o lugar não tá apto a te receber, entende? Você não sabe como é você não poder fazer algo, mas não porque você não quer fazer, mas sim porque você é privado daquilo. É tirar da sua oportunidade de fazer aquilo, é tirar do seu direito de liberdade para exercer o que você quer. Porque às vezes o Estado é mal gerido, o município é mal administrado nessa questão de acessibilidade e afins. Então isso é muito frustrante, porque às vezes o que a gente quer, a gente não exige muito. A gente só quer o básico, como eu falei pra você, que é a gente poder ir e vir, a gente poder ter aquela sensação de conquista e de autonomia, sem precisar de fulano, ciclano, sabe? E eu acho que é muito errado quando uma pessoa que ela tem uma limitação ou uma deficiência, ela tem que se adaptar ao lugar para ela ficar ali. Isso é completamente errado. Isso é inclusão? Oi? Isso é inclusão? Como assim? Você ter que se adaptar ao lugar é inclusão? Ah, logicamente que não. Entende? Eu chegar num lugar e eu tenho que me adaptar para mim permanecer nele, isso é completamente errado. O certo seria o lugar estar preparado para me receber. E assim deveria ser o quê? As escolas municipais, que ainda estamos falando de acessibilidade. E permanecer. Como você permanece? E eles dizem que as escolas a maioria das escolas estão adaptadas. Nós vemos que não estão adaptadas, porque inclusão, né, esse tema da inclusão. Então, eu acho que tá bom. Enquanto não chega a essa parte de uma pessoa com deficiência chegar num poder que seja para poder fazer alguma coisa que realmente mude na sociedade ou em algum local específico, enquanto não tem isso, pelo menos tem um olhar mais humano. E não algo de tipo, eu vim aqui e eu coloquei uma rampa de adaptação porque foi o que foi mandado. Mas em vez disso, ter uma pessoa que tem um olhar mais humano de dizer, calma, mas só a rampa de adaptação não vai ser o suficiente aqui. Pode dar um problema A, pode dar um problema B, o C, o D. Sabe por quê? Porque quando é uma obra que não envolve nenhum tipo dessas questões, sempre tem um plano A, um plano B, um plano C para caso dê errado. E por que quando é uma pessoa com deficiência, uma pessoa que precisa de acessibilidade, não tem o plano A, o plano B e o plano C?
Só tem o plano A e de qualquer jeito. E de qualquer jeito. Bem isso. Só cumprindo a meta. Qual é a diferença? Aí eu te pergunto, qual é a diferença para uma pessoa normal, entre muitas aspas, para mim? E ainda tem um detalhe, né, Cleverson? Tem um detalhe, sabe por quê? Porque, assim, a gente tá falando de uma condição física sua, mas, assim, existem inúmeras pessoas que se machucam. E quando elas se machucam, naquele momento, elas também estão impossibilitadas. Então, não é uma pessoa nem duas que precisam de acessibilidade. São inúmeras pessoas que precisam de acessibilidade. A população está envelhecendo. E as pessoas com idade, elas também precisam de acessibilidade. Então, assim, nós estamos cada vez mais precisando que existe esse olhar para os setores e que seja feito realmente políticas públicas, não politicagem. Sim. E outro ponto que eu queria levantar é que eu acho que, no geral, né, o dinheiro público, né, ele tem que ser empregado na sociedade, seja em escola, seja em qualquer tipo de, né, de órgão. Mas, para a pessoa com deficiência, eu acho que o poder público tinha que ter uma atenção para acessibilidade, não só nas ruas, não só em locais públicos. Mas, por exemplo, a cadeira de rodas é algo que uma pessoa que tem deficiência, se ela tem um laudo tudo comprovado, ela vai usar, dependendo da deficiência. Por exemplo, no meu caso, vou usar o resto da vida, certo? É justo eu tenho que pagar por uma coisa que eu vou usar o resto da vida, que vai me proporcionar o mínimo, que é o de... Eu tô voltando nesse direito de ir e vir, porque realmente tá... Não, eu te entendo. E eu percebendo... Hoje eu conheci um pouquinho de você, porque, assim, coincidentemente, né, você faz faculdade na mesma faculdade que o Eduardo. Uhum. Então, e vocês moram em municípios diferentes, né, região metropolitana de Curitiba diferente. E você mora longe da faculdade. E você vai de ônibus. E assim, eu já sei essa distância nossa, daqui de Araucária para Curitiba. E de você de São José dos Pinhais para Curitiba não é muito diferente. Porque, né, o lugar onde você mora lá é afastado. Né? É um lugar legal, mas é um lugar afastado. E só o fato de você, dependendo do ônibus, que não tem rampa, tem tudo, eu sei o transtorno, Pois é. porque assim, o Eduardo, ele usou pouco tempo cadeira, mas usou, né? Então, assim, você tem eu peguei ônibus muitas vezes com ele no colo, e as pessoas ainda olhar pro bebê e não ter a consciência de levantar do lugar para te dar o lugar e achar que você tá com uma criança grande no teu colo, porque você quer um lugar para sentar. E às vezes a criança, né, que era o caso dele, não andava ainda. Uhum. Então, assim, falta empatia, às vezes, da pessoa que tá vendo. Eu ainda agradeço, porque Deus colocou muita gente boa, né? Deus tem colocado muita gente boa, assim, entre os ruins e os bons. A porcentagem sempre foi maior de boas, né? Mas, assim, que nem eu falei, eu não sei como é andar na cadeira de roda, mas eu sei que é carregar. Né, te abre esse olhar, porque daí quando você vai, que nem a hora que a gente estacionou, eu já procurei um lugar mais apropriado, porque eu já tenho esse olhar, né? Mas as pessoas, elas não. Elas já, não é que elas estejam erradas, elas estão nas rotinas dela, elas têm a vivência delas e elas estão no caminho delas. Mas o que acontece são as pessoas. Agora, o poder público, ele não. Ele não pensa nas pessoas, só as que conseguem ir e vir. Ele tem que pensar na sociedade no todo. Sim. Quando ele vai construir um posto de saúde, quando ele vai construir uma escola, quando ele vai construir um terminal de ônibus, quando ele vai colocar uma linha de ônibus, quando ele vai contratar um transporte, ele tem que pensar em todos. No idoso, na criança, no adolescente, na pessoa obesa. Então, não é uma questão só do cadeirante, é uma questão de todos. Sim.
E essa questão da demora, porque daí assim, você vem, pega um ônibus. Aí você tem que descer em determinado momento naquele espaço. E depois daquele espaço, né? Aí não deu para você pegar o primeiro ônibus que veio, vai demorar um outro para vir. Então quer dizer que aquilo que uma pessoa às vezes gasta em 1h30, você deve levar às vezes até 3 horas. Sim, e é uma questão que, assim, eu vou só finalizar rapidinho o que eu tava levantando aqui pra não ficar um negócio solto, tá? Eu acho que o poder público, além dessa acessibilidade, dessa atenção a mais, né? Eles tinham, por exemplo, como eu falei pra você, não é justo eu pagar por uma coisa que eu vou usar por questão pra ter uma vida digna e um direito meu. Então, aí falam, você tem o seu BPC, o seu LOAS, que seja, pra você poder comprar uma cadeira de rodas e etc. Tá, mas uma pessoa que ela vive do BPC, né? Ela tem a sua renda daquilo. Como é que ela vai tirar R$600 pra comprar uma cadeira de rodas? Sendo que ela tem as outras contas. Entende o que eu falo? Então, o mínimo que o Estado podia fazer é fornecer isso para as pessoas, para pelo menos elas viverem sem uma preocupação na cabeça. Então, eu acho que são coisas mínimas. Eu posso falar que são mínimas porque o dinheiro que é levantado, né, pelo poder pelo poder no geral público para investir é muito maior do que de uma cadeira de rodas, né? Vamos ser sinceros. Então, eu acho que esse olhar, ele não pode ser só para adaptação, mas para o indivíduo em si. Porque o indivíduo que ele é bem cuidado, ele tem motivações, ele tem planos de vida, ele tem sonhos, ele tem tudo. Porque ele não se sente preso, ele não se sente triste, ele não se sente um peso. Então, eu acho que a família, ela é um grande alicerce para você se manter e para você conseguir continuar firme. Mas tem coisas que, no geral, no lugar que nós vivemos, são pessoas que têm capacidade de nos ajudar, né? Vereadores, etc., que acabam fechando os olhos, porque para eles é mais fácil fechar os olhos do que resolver o problema. Então, isso que me deixa indignado. Então... E é difícil quebrar a bolha, tá? Furar a bolha é difícil, não é fácil. É uma coisa que eu levanto esse ponto mesmo e eu não tenho medo, até porque... Não. Eu tô falando assim que é difícil da gente furar a bolha, porque assim, às vezes a gente pensa que eles não têm essa consciência, que eles não têm essa noção. Mas hoje, a gente, olhando assim, vou falar no global, eu não pego um lugar só, porque a gente vive no global, né, federal. Se você pegar de município A a Z, você vai ver os mesmos problemas de infraestrutura, você vai ver os mesmos problemas de acessibilidade, você vai ver os mesmos problemas de inclusão nas escolas, você vai ver os mesmos problemas de falta de vagas em CMEs, você vai ver faltas de atendimentos nos centros de fisioterapias e etc. Você vai ver, não é uma questão tipo de São José, de Araucária, de Laranjeiras e tal. É uma questão tipo do Brasil. Vamos falar, estou falando nível Brasil. É uma questão do Brasil. E você tem que ir lá, 2015, quando surgiu a lei da inclusão, de lá para cá veio melhorando bastante coisa, só que foram e tem, se você olhar, bastante pessoas, principalmente deficientes físicos, que estão no poder. E quem não está no poder, tem alguns que estão trabalhando. Então, não é por falta de não saber, é porque tem uma bolha, tem uma situação, que nem eu comentava com você, né? O federal vai lá, cria as políticas, o governo tem que fazer a parte dele, o município faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então, tudo tem que caminhar. Né? Tem que caminhar as coisas que aconteçam. Que nem a gente vê os casos de feminicídios, né? Esse mês de março aí que tá todo mundo conscientizando. Em locais onde se tem menos instrução.
Se sabem disso, por que não investe mais em educação? Né? Agora, não libero tal coisa, esse benefício para isso, e a pessoa usa para outro tipo de situação. Aí é errado. Agora, você vê as pessoas estão se capacitando, né? Porque tem que ter uma forma de você avaliar. Porque quando você tem uma empresa, você pega uma empresa e você inicia um trabalho nela. E você vai, se começou a dar errado, você vai parar, você vai arrumar o que está dando errado, porque senão você vai à falência. Sim. Então, assim, se você tem lá, o governo tem um benefício, tem um sistema de benefício, então ele tem que pegar e avaliar. E daí avaliar realmente, e eu tenho que entregar algo, eu tenho que entregar um produto final. Se eu estou usando medicamento, se eu estou usando na minha acessibilidade, se eu estou usando em minha na minha qualificação, eu recebo esse benefício. Agora, se eu estou usando esse benefício, que nem a gente vê morador de rua, usando benefício para usar droga, aí já é diferente, né? Mas aí é uma outra questão que parece que eles fecham os olhos e não fazem nada. Então, é uma bolha. É que nem eu falo para você. Será que eles não sabem? Sabem. Será? Mas agora como saem disso? Aí ficam discutindo. Falta não sei quanto tempo ainda para o presidente. Eu não queria entrar em política, né? Mas acabei entrando. Eu não gosto porque de entrar em temas assim, porque acaba as pessoas elas são tem muita gente sem visão, né? E acaba, às vezes, pegando uma palavra que a gente falou e não tendo visão. Mas, assim, as coisas, elas não foram construídas para Maria. Quando você inicia uma obra, uma construção de uma escola, fazer adaptação, você não está construindo ela para mim. Você está construindo para uma geração. Só que é aquela questão da pessoa que plantou a arvorezinha, que a árvore vai demorar para crescer, e daí ela vai demorar para dar fruto, que quando ela chegar para dar fruto, você pode não estar na terra mais? Sim. Então, é mais ou menos isso que acontece. E é direito, aí vamos falar em direito administrativo. Quando um governo, ele vai construir algo, que o governo vai construir, se 2 anos depois ele não entregou, mudou a gestão, ela tem que ser avaliada. Ela tem que ter um diagnóstico. Não pode ficar elefantes brancos na cidade, no país. Ela tem que ser terminada. Agora, se algo impede que ela seja terminada, ela tem que ser destruída, feita uma nova licitação, e daí sim você acaba fazendo a obra. Então, existe tudo isso, e daí falta tempo para uma nova eleição, aí em vez de trabalharem todo mundo junto para o prol do crescimento, porque é assim, você vem plantar árvore, eu venho e rego essa árvore, e assim a sociedade cresce, as pessoas crescem, as árvores crescem e as coisas avançam. Agora a gente está vendo um mundo onde, né, a gente já começa lá para os Estados Unidos, vamos mais além, que as pessoas estão brigando por coisas que ainda não aconteceram, porque elas querem que aconteça aquilo que é bom para elas. E daí elas ficam achando o culpado, o assassino de não sei do que, ou tentando inventar o que já vai acontecer amanhã. É o que eu te falei, é muito mais fácil você fechar o olho, ou você fingir que não tá acontecendo, ou você achar um culpado, do que você resolver o problema. Entende? Então... Enquanto isso, você sofre, porque você precisa, né? Eu percebi que você precisa de uma nova cadeira. Aí você vai lá tentar, aí é negado para você o benefício, né? E você tá ali se esforçando, a gente sabe que você sai cedo de casa, você volta tarde, e daí você tá ali fazendo o seu mínimo. Enquanto pessoas estão, simplesmente poderiam mudar essa situação, fecham os olhos para isso. Então, cara, o que você falou, assim, foi, sabe, foi, como se diz o ditado, foi o prego no caixão, assim, foi pra finalizar. Mas... foi o que eu tava falando. Eu posso até receber esse benefício do INSS, mas isso não é o suficiente, porque para um ser humano, uma pessoa que ela tem uma deficiência, ela tem gastos a mais, não é porque ela quer, é porque situações fazem com que ela gaste a mais, né? Seja com remédio, seja com locomoção, seja com o que for. Agora,
o governo diz, esse dinheiro aqui é para sua sobrevivência, esse aqui é para você se manter. Mas com esse dinheiro que você tem que sobreviver, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, e também isso aqui, sabe? Não é o suficiente. Então, eu acho que, pelo menos se não é possível aumentar esse dinheiro do programa BPC ou LOAS, ok, então, cria programas que facilitem a nossa vida. Para termos uma vida mais digna. Sem precisar vivendo... Mendigando, né? Mendigando num apuro horrível, sabe? Ah, eu preciso de uma cadeira de rodas, então vou pedir pra fulano. Fulano joga pra ciclano, ciclano joga pra Beltrano. E no final não E é os nada. órgãos não resolvem, né? Sim. Daí vai de um setor pro outro e não resolve. Sim. Então, o ponto que eu quero levantar aqui é... Eu tenho certeza que se tiver outra pessoa que passa pela mesma situação que eu, estiver assistindo essa live, vai concordar comigo e vai entender tudo que eu tô falando. Então, assim, é uma situação que eu passo, mas infelizmente não é uma situação individual. Sabe? Eu entendo, somos em bastantes. Bastante mesmo. Tenta nos dividir, porque daí o que acontece? Divididos somos mais fracos. Porque eu falo essa questão de dividir as deficiências, né? Ah, isso, né, uma deficiência tal, tem que lutar por isso. Todos nós precisamos. Então, assim, mas, né, tem os defensores de algumas causas, né, que estão mais em evidências e conseguem mais, porque as pessoas estão ali lutando e tal. Mas quando se fala em deficiência, quando você divide ela, subdivide em um grupo, você acaba perdendo a força, porque é isso que eles querem, né? Que a gente perca a força. Então, a gente precisa realmente continuar buscando, a gente precisa continuar firme, né? Eu, assim, queria conversar bem mais com você, porque a gente nem chegou na metade do que a gente tinha para conversar. E a gente vai ter que marcar um outro momento. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas eu espero que você queira marcar esse momento, né? E eu queria, assim, que você me falasse, né? Eu não quis... Você contou ali um pouco da sua infância, mas, assim, a maioria das pessoas que já vieram aqui, a gente conversou sobre essa questão do início da educação básica ali e tal, mas você já é um jovem universitário. E o que eu falo, que, assim, depois dos 18 ainda piora, né? Depois dos 18 a gente tem essa consciência. Porque até mesmo as fisioterapias, ainda mais os convênios de saúde, eles querem que você pare de fazer, né? Então, assim, a gente sabe que os lugares que atende, que são mais especializados, tudo isso é a dificuldade de consultas e tal, acompanhamento muda. Porque daí você larga de ser criança, você largou de ser adolescente ali, passou a maior idade, aí os hospitais, as coisas já é tudo mais difícil. Então, é vivência, a gente sabe disso, porque a gente tem a vivência também. E, então, assim, daí cada vez mais a gente... Porque quando você é pequeno, você precisa fazer os tratamentos. Depois, quando você é maior, você precisa manter a qualidade de vida. Sim. Então, é uma coisa que que você precisa fazer. É aquela questão. Criança, quando você é pequeno, você não tem, digamos que, preocupações, né? Você faz os seus tratamentos, etc. Mas quando você cresce, se você, por exemplo, se começar a estudar, você vai começar a crescer, você vai ver que tem responsabilidades com a escola, né? Futuramente com o ensino médio, depois com uma universidade e depois que se formar um trabalho. Então, você, no meio desse tempo todo, por exemplo, eu falo por mim, eu levanto 5 horas da manhã, eu faço tudo que eu tenho que fazer, 6 horas da manhã, 6h20, no máximo, eu tô pegando o primeiro ônibus. Pra mim voltar pra casa, 2h30, 3 horas da tarde. Só nesse trajeto de ir pra universidade e voltar. Então, todo esse tempo que eu levo pra fazer tudo isso, como que vai ter disponibilidade para fazer uma fisioterapia, algo assim, entende? Até porque cansa, né? Sim. E quando é disponibilizado, não é no nosso tempo. Não posso chegar e dizer, mas eu quero uma fisioterapia na terça-feira às 5 horas. Para mim fica bom. Eles vão falar, não, você vai ter aqui na segunda-feira a 1 hora, porque é o que a gente tem para você aqui. Então, eu acho que
acaba se tornando mais difícil porque as responsabilidades vão vindo com o tempo. E a gente pode até ter vontade de fazer, mas nem tudo é da forma que a gente quer. E às vezes os programas, no geral, não vem como obrigação fazer com que a gente se encaixe nisso, sabe? Ele tem que fazer fisioterapia, ele só pode às 5, então eu vou encaixar ele às 5. Eu vou fazer um esforço para encaixar ele nesse horário. Eles vão falar, se você não pode, paciência, então. Então, E é bem isso. Aí, então, espera abrir uma outra vaga que depois a gente te chama, né? Mais ou menos assim que funciona. Mas é assim. O que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo hoje? Você poderia dizer para incentivar as pessoas que têm limitação, que têm toda essa... que se conectou com a sua história? Tá. Eu tenho 3 coisas para dizer, pode ser? Pode. A primeira. Você não vai conseguir nada sozinho. Já coloca isso na tua cabeça. Você tem a tua família que te ama. Se você tem a tua família que te ama, você, independente da sua religião, você deve ter alguma crença ou alguma coisa, se apega naquilo, tenha um propósito de vida para você seguir. Você é uma pessoa muito maior do que qualquer deficiência, qualquer coisa que digam sobre você. Você é isso, você é aquilo. Você, se apontarem dedo para você e rotularem você de alguma coisa, simplesmente, em vez de você ficar chateado e dizer, não, eu sou isso mesmo, prova o contrário. Mas falar é fácil. Fazer é difícil. Eu fiz, por que você não pode fazer? Entende? Mas cada caso de deficiência é o caso. Eu sei, é por isso que eu tô falando. No seu íntimo, no que você pode, mostre que você consegue. Você não é menor do que ninguém, você não é pior do que ninguém, você não é mais fraco que ninguém, você não é mais limitado que ninguém. Não é porque uma pessoa consegue ficar em pé ou consegue fazer tudo de maneira mais fácil e tal, ela não tem nenhuma limitação, que ela é melhor que você. Entenda que quem faz a sua história é você mesmo. Vai chegar um ponto na tua vida que ninguém vai poder pegar na tua mãozinha e dizer, olha, vamos aqui fulano, vamos aqui ciclano. Vai ter uma hora que você vai ter que levantar e vai ter que fazer por você mesmo. Eu entendi isso. E procure sempre uma motivação, seja na religião ou com a sua família, ou uma motivação, seja material mesmo, dinheiro, seja o que for, mas se motive de alguma forma para você continuar lutando. E faça igual aquele homem, né? Sim. Chama Jesus. Então, acho que é isso que eu tenho para passar. Todos nós temos uma situação de vida diferente, né? Mas eu acho que com Deus e com o apoio da nossa família e a motivação certa, a gente consegue seguir. A gente consegue levantar, a gente consegue lutar. Mesmo que seja um pouquinho a mais, a gente consegue. Tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família, a sua trajetória. Quem sabe o Por Trás das Câmeras vai estar lá no dia que você se formar, pra gente registrar esse momento. Nossa! Né? Imaginou? A gente registrar esse momento. E... Só mais uma vez eu queria agradecer de novo a minha família por onde eu tô e todo o apoio que eles me deram. Vocês são top. E é isso. Como que é o nome da sua mãe? É Anancir. Anancir da Cunha. Anancir? É, Anancir. Anancir, um beijo, um abraço em você. Não conheci você pessoalmente, mas assim, pelo pouco tempo que fiquei com seu filho, ele é maravilhoso. Então, você está de parabéns pela educação que você proporcionou a ele. E se sinta mesmo feliz, porque é uma pérola aqui. Nós queremos agradecer, né, por você ter compartilhado um pouquinho da sua história, porque você compartilhou bem pouquinho. A gente sabe que tem muito mais. Muito linda, né, a sua superação, a sua luta, a sua garra, a força de vontade que você transmite,
né, a sua energia. Então, assim, muito obrigado por você aceitar esse convite de estar aqui conosco hoje. E ele não tem redes sociais, tá, gente? Ele só tem WhatsApp e vê o YouTube. Mas a gente vai ter uma conversa com ele e a gente vai, quem sabe... Eu vou fazer um Instagram. Então. Ele vai fazer um Instagram. E vai poder compartilhar um pouco mais lá do seu dia a dia. Então, assim, sigam o Por Trás das Câmeras, o oficial no YouTube. A história dele, para quem não conseguiu assistir inteira, vai estar disponibilizada lá. Fica um tempo na Melody também, passando. Então, você pode rever. Se você conhece alguém, essa história conversou com alguma situação e você quer compartilhar com alguém, né? Possa compartilhar essa história. Compartilhe com mais pessoas para ajudar Por Trás das Câmeras. Vá lá no YouTube, segue, né, o YouTube do Por Trás das Câmeras, compartilhe o nosso material lá. Porque dessa forma você está ajudando. Você está ajudando a gente a incentivar mais pessoas, né? A gente está fazendo com que as histórias de superação cheguem a mais pessoas e que a gente consiga transmitir através das nossas conversas, das nossas noites aqui de terças, que a gente consiga transmitir que a gente, um pouquinho da nossa história que possa servir, né, alguma coisa para você. Então, ou alguém que você conheça. Então, fica aí nossas redes disponível e estamos também aceitando pessoas que queiram patrocinar o programa, que pode estar entrando em contato. Eu tenho o número de telefone do WhatsApp, que é o 41 995 76 3547. Você pode entrar em contato nesse número ou no 41 997 16 31 39. Tem o número da Melody também, que está nas redes sociais. Temos esses três números de telefone, tá? E nós precisamos de patrocinadores porque nós queremos trazer os convidados e às vezes o convidado vem de longe e a gente quer dar uma condição melhor para eles estarem vindo conversar conosco. Então, se você é empresário, tem alguma comércio ou até mesmo queira ajudar a gente, entre em contato com a gente que a gente está precisando de apoiadores do programa. E agora eu vou encerrar com uma oração. E essa história, gente, ela é uma história que realmente deve ser compartilhada, contada. E eu quero agradecer vocês que ficaram conosco até esse momento. E quero realizar uma oração agora no final. Senhor, meu Deus, Pai querido, que o Senhor, Pai, vá ao encontro daqueles que estiveram conosco até esse momento assistindo, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, transmitir aquilo que nós não conseguimos transmitir, Senhor. Que o Seu Espírito Santo consiga passar aquilo que nós não conseguimos passar, Senhor. Pai querido, que as pessoas venham abrir os seus olhos espirituais, que elas venham ver, Senhor, que elas são importantes, Senhor. Se ela tem uma deficiência, se não tem uma deficiência, Senhor. Pai, mas isso não é, Senhor, o que define ela, Senhor. Pai querido, depressão, Pai querido, se alguém estiver passando, Senhor, por algum momento, Pai querido, de depressão, Senhor, alguma enfermidade na família, Senhor, que elas venham entender, Senhor, que elas são amadas, Pai querido, por Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, acalentar o coração, Senhor, passando o bálsamo da cura, Senhor. Pai, se tem pessoas, Pai querido, que estão nos ouvindo agora nesse momento, Senhor, Pai querido, mas que estão, Senhor, precisando de cura, Senhor. Cura na alma, Pai querido, que o Senhor também venha curar, Pai querido, que o Senhor venha restaurar, Senhor. Que o Senhor venha fazer o seu mover, Pai. Pai, nós te agradecemos por esse programa. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Marcos. Agradecemos pela vida do Cleverson, da família dele, Pai querido, de cada membro, Pai querido. Agradeço, Senhor, meu Deus, pelo apoio da equipe do Por Trás das Câmeras. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, alcance todos, Pai. Todos aqueles, Pai querido, que não se tem nome, Senhor, mas que o Senhor sabe que está aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.